galera, TV Vasco Show aqui, sem enrolação, vamos a mais notícias do Vascão, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Vasco está prestes a ter patrocínio bilionário e ter um super elenco para ganhar tudo em 2025. As conversas entre o Vasco da Gama e Evangelos Marinakis, magnata grego proprietário de clubes renomados como Nottingham Forest e Olympiacos, têm atraído a atenção do cenário futebolístico brasileiro. O foco principal do diálogo é um investimento para fazer contratações e montar um super time, que gira em torno de 100 milhões de dólares por parte de Marinakis. Caso a negociação seja concretizada, o bilionário grego disse que contratas serão bombásticas e um dos nomes que ele quer no Vasco é de Richarlison, atacante da seleção brasileira. Marinakis não é um estranho ao mundo do investimento em clubes de futebol. Além de suas aquisições internacionais, há rumores de que o magnata esteja explorando novas possibilidades de negócios no Brasil com um grande clube como o Vasco da Gama. As negociações para que o grego Evangelos Marinakis venha a comprar a SAF do Vasco vão ganhando forma aos poucos e um ex-jogador é uma das principais pontes entre o bilionário e a diretoria do clube. O ex-supervisor da seleção brasileira, Edu Gaspar, trabalha com Marinakis e vem conversando com o presidente Pedrinho para tentar convencê-lo a fechar negócio. A boa relação entre ambos é a aposta do grego para que o negócio dê certo. Edu Gaspar foi o primeiro emissário de Marinakis a se aproximar de Pedrinho para sondar a situação da SAF vascaína. Após deixar o Arsenal da Inglaterra, onde era diretor esportivo no começo de novembro, Edu passou a ser o homem de confiança do bilionário na tentativa de sondar um clube brasileiro para investir. Ciente da situação recente do Vasco, ele aconselhou o grego a estudar a situação do Cruz Maltino e obteve uma resposta positiva. Foi quando Edu procurou Pedrinho para dar início às conversas. Num primeiro momento, o dirigente vascaíno estava reticente por não conhecer Marinakis até então e também pela preocupação em não repetir o filme das 777 Partners. Em 2022, a holding norte-americana prometeu revolucionar o futebol vascaíno, mas acabou deixando o clube após menos de 2 anos, diante de uma situação de falência iminente. Após apresentar um planejamento detalhado, Edu foi conquistando a confiança de Pedrinho para o projeto. Outro nome importante na sondagem e tomada de negociações é o do empresário Giuliano Bertolucci, agente de jogadores importantes no futebol brasileiro. Ele é amigo pessoal de Marinakis e visto como um conselheiro neste processo de sondagem do futebol brasileiro por parte do grego. No Vasco, o escritório de Bertolucci tem como agenciado o zagueiro Lincoln, de 19 anos, considerado uma promessa das categorias de base do clube. Marinakis estará no Brasil antes do fim do ano e a tendência é que se encontre com Pedrinho e a diretoria do Vasco para uma primeira pessoalmente. Intermediários da negociação consideram que a chance de sucesso existe. Se as negociações correrem bem e o desfecho for positivo, o Vasco pode até começar 2025 sem um investidor na altura dos primeiros jogos da temporada. Em enquete, torcida elege Léo Jardim como melhor jogador do Vasco em 2024. Galdames, o pior. Torcida votou nos principais destaques positivos e negativos da temporada. Em enquete elaborada pelo G, os torcedores do Vasco elegeram os principais destaques positivos e negativos da equipe na temporada 2024. Léo Jardim foi o favorito entre os torcedores e terminou a enquete como o melhor atleta do ano, com 48,34% dos votos. O goleiro atuou em 59 das 61 partidas do clube na temporada e sofreu 79 gols. O argentino Vegetti foi o segundo mais votado, com 35,62%, e Payet fechou o pódio, com 10,41%. A principal decepção da temporada vascaína para os torcedores foi Pablo Galdames. Com 54,66% dos votos, o chileno liderou a enquete entre os piores atletas do ano do clube. O volante chegou em ação Januário em fevereiro, mas não agradou aos torcedores e nem à comissão técnica e está fora dos planos do Vasco para 2025. Os zagueiros Léo e Maicon também foram destaques negativos para a torcida em 2024 e terminaram a votação respectivamente com 34,60% e 5,21% dos votos para pior jogador do Vasco no ano. Exigências de Renato Gaúcho para vir para o Vasco. O Vasco da Gama terá uma reunião com Renato Gaúcho nesta segunda-feira 16, para definir a provável chegada do treinador a São Januário e sua contratação como comandante do time carioca para 2025.
No entanto, já foi revelado que o técnico fez algumas exigências e revelou suas condições para assumir o Gigante da Colina, conforme informado pela Super Rádio Tupi. De acordo com a fonte, o treinador não abre mão de sua comissão técnica, especialmente seus dois auxiliares, Alexandre Mendes e Marcelo Salles, dupla que também deixou o Grêmio após a saída do treinador. Como dito acima, a semana já começará com um provável acerto entre Renato e o Vasco. De fato, o nome do treinador é visto com bons olhos nos bastidores do clube comandado por Pedrinho. Ele é considerado o plano A do Gigante da Colina para assumir o comando do elenco em 2025, tanto que os contatos se iniciaram na última quinta-feira, 12. Desde então, as tratativas avançaram a ponto dessa reunião ser marcada para segunda-feira, 16. Nesse encontro, espera-se que o acordo seja selado entre as partes. Segundo informação do GE, a diretoria entende que o treinador é bom de vestiário, e isso é um dos fatores que pesaram para a escolha do nome ideal para um novo comandante. Se ambas as partes acertarem a situação, Renato retornará ao Vasco da Gama após 16 anos. Ele comandou o time entre 2005 e 2007 e em 2008, ou seja, tem duas passagens. Vegetti diz que fica no Vasco. O Fluminense negocia com Vegetti? O argentino está de saída do Vasco? O tema ganhou destaque na última sexta-feira após o canal Atenção Vascaínos publicar que o atacante teria sido oferecido ao Flu. O GE apurou o caso para entender melhor. Veja abaixo o que sabemos. Pelo lado tricolor, o Fluminense diz que foi procurado 2 vezes por uma empresa que representa a Vegetti. Inicialmente, o contato aconteceu com o departamento de scout e não diretamente com o presidente do clube, Mário Bittencourt. O Flu demonstrou interesse na contratação do atacante após ele ter sido oferecido e procurou o Vasco para negociar. O GE confirmou que o Vasco foi procurado pelo Fluminense, mas a direção do clube de São Januário sequer abriu conversas. O Vasco tem interesse em renovar com o atleta, que tem contrato até o fim de 2025. O vínculo ainda pode ser renovado automaticamente até 2026 mediante metas em contrato. O GE também apurou que o empresário de Vegetti nega veementemente que o jogador tenha sido oferecido ao Fluminense. Pessoas ligadas ao staff do jogador não descartam a hipótese de alguém ter se passado pelo empresário do atleta. Pelo lado do Fluminense, o caso é tratado como diferente da contratação de Cano, pois na época o contrato do argentino com o Vasco havia acabado, e o clube de São Januário não quis renovar. Ou seja, Cano estava livre no mercado, e o Fluminense não precisou falar com o Vasco. Com a negativa do Vasco em negociar Vegetti, o Fluminense não pretende avançar na contratação. No total, Vegetti balançou a rede 23 vezes em 54 partidas. O goleador conta com um imenso apoio da torcida, o que para ele é essencial. Sou muito grato por todo o carinho que dão para mim e para minha família. Para minha família sobretudo, porque se eles estão bem, eu estou bem. O carinho que recebemos me faz trabalhar tranquilo.